Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa devocional desta quinta-feira, dia 26 de março de 2020. Eu gostaria de orar nesse momento por você, pela igreja, orar por todos os que assistirem esse vídeo e por nosso país que tem passado por esse momento difícil. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o nome do Senhor pela alegria que temos de, ainda que cercados por circunstâncias diversas, nós podemos, pela Tua graça, ter acesso à Tua palavra, ter acesso às pessoas e poder compartilhar da Tua verdade, do consolo que nós encontramos na Tua palavra, do direcionamento, do norte que o Senhor nos dá através da manifestação da Tua vontade, através da palavra do Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, fale no nosso coração, nos instrua, nos edifique e nos dê um coração disposto a termos comunhão com o Senhor e vivemos para a Tua glória. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto bíblico para a nossa reflexão nesta noite, que se encontra no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 7. O profeta Miqueias diz assim neste texto: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Bem, precisamos entender que nós que cremos em Cristo, que somos chamados à salvação na pessoa de Jesus, que fomos incluídos no corpo de Cristo, fomos incluídos na Igreja de Deus, nós que temos uma viva esperança da eternidade, nós precisamos ter uma postura muito distinta, muito específica, enquanto nessa vida terrena. Nós somos chamados por Deus para uma vida diferenciada, uma vida marcante, para uma vida incomum, considerando o contexto da humanidade natural, ou o contexto natural da humanidade. Portanto, o que se espera do cristão que crê verdadeiramente, do genuíno cristão, ainda que seja estranho dizer isto, é que ele comporte-se como cristão, ele tenha uma postura de cristão. E Miqueias é um profeta num tempo difícil, um profeta num período de colapso, de crise, um profeta num período de distanciamento de Deus, um período em que as pessoas não se amavam, não confiavam nas outras, usavam as outras, um período no qual não havia mais relacionamento legítimo. Este profeta termina a sua abordagem do caos social, do caos moral, do caos ético, fazendo uma afirmação extraordinária que nos ensina qual deve ser o comportamento do cristão. Ele, obviamente, está inserido na nação de Israel, a igreja em âmbito nacional, antes da vinda do Messias, mas é um contexto que traz preceitos firmes e eternos para a igreja que nasce muito antes disso, inclusive. A igreja no âmbito, num contexto de história da redenção. Portanto, nós nos guiaremos nessa noite debaixo do tema comporte-se como um cristão. E vamos perceber na afirmação sucinta de Miqueias 4 princípios que ele nos ensina acerca do nosso comportamento. Como nos comportar como cristãos, de fato. Primeiro, tenha uma atitude diferente. Se você é cristão, o seu comportamento precisa ser fundamentado e precisa exprimir atitudes diferentes. Seja diferente.
Por isso o profeta começa o versículo 7 dizendo: eu, porém, eu vou fazer diferente. Eu não andarei na mesma direção, sob a mesma orientação, guiado pelos mesmos princípios e preceitos e valores. Eu não vou para o mesmo lugar que este povo vai. Eu, porém, eu vou fazer de uma maneira diferente da deles. Eu andarei na contramão daquilo que governa e que norteia as ações dessa sociedade. Quando Jesus profere o Sermão do Monte, registrado no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, mas no capítulo 5, Jesus se refere à igreja universal, né, que nasce ali, a igreja de Cristo, a igreja cristã que nasce ali. Ele diz para eles: ó, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois diferentes, vós sois distintos de todos os demais e vocês causam impacto em todo o contexto. Por isso que o cristão não pode se valer das mesmas armas que o mundo se vale, que a sociedade se vale. O cristão não pode abraçar os princípios e valores, não pode usar as mesmas ferramentas, não pode ter a mesma motivação, porque o cristão não é deste mundo, ainda que esteja nele, e o cristão vai para um lugar específico, ele tem uma esperança eterna em Cristo, portanto ele precisa agir diferente, ele precisa ter uma postura diferente. Comporte-se como cristão, haja ou tenha uma atitude diferente. Segundo lugar, ou segundo princípio, veja Deus em meio às circunstâncias. O profeta diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Veja Deus em meio às circunstâncias. Não deixe que as circunstâncias roube de você o alento da presença de Deus. Entenda, Deus está ali. Deus está presente. As circunstâncias podem ser as piores possíveis, as mais adversas. Pode haver um colapso em todos os níveis da sociedade. Mas o Senhor está ali. Você precisa entender, você precisa conectar-se, você precisa saber onde está o seu Deus. Você precisa manter seu foco. Ele é o seu direcionador. Ele é o seu norte. Ele é o seu porto seguro. Ele é o caminho da sua salvação. Ele é o lugar para onde você precisa ir. Os seus olhos precisam estar centrados em Deus. Poderíamos trazer a lume a história, o registro histórico de Pedro andando sobre as águas, e por algum momento ele perde de vista a centralidade de Cristo e se desconcentra com a força dos ventos. A circunstância lhe rouba aquilo que lhe é mais precioso, a sua segurança em Cristo, e ele começa a naufragar. Portanto, veja Deus em meio às circunstâncias. Isso é uma atitude cristã. O cristão sempre percebe a presença de Deus, ele sempre sabe, ele sempre confia. Deus está com ele em todo momento, ele está olhando sempre para o seu Deus, não importa em que circunstância ele está. Terceiro princípio que eu quero pontuar com você, baseado no que Miqueias diz acerca do comportamento cristão. Comporte-se como cristão e confie no Deus da salvação. Confie no seu Salvador. Ele diz o seguinte: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Eu sei que Ele vai fazer. Eu não tenho expectativa vazia. O cristão não tem uma expectativa infundada. Ele não espera acontecer apenas. Ele sabe que vai acontecer. A sua esperança é fundamentada em relacionamento. Quando o profeta diz: esperarei no Deus da minha salvação, ele está dizendo: eu
tenho um relacionamento com Deus. Eu tenho certeza, eu sei da sua promessa. Eu posso confiar nele. Eu não preciso confiar em mim, eu não preciso confiar nos meus recursos. Eu não preciso confiar na minha capacidade intelectual. Eu não preciso confiar nos meus governantes, no sentido de resolver todos os problemas como infalíveis. Eu não preciso e não posso confiar em folclores religiosos. Eu preciso confiar naquele que é o meu Salvador. Ele me salvou de situação muito pior. Nele eu deposito a minha esperança. Esperarei. Eu não serei afoito, eu não serei precipitado. Eu não serei leviano. Eu não serei um idólatra, eu não serei um hipócrita. Eu confiarei no meu Deus. Essa é a atitude cristã. O verdadeiro cristão confia em Deus. Confia com a sua vida. Sabe que Deus está agindo na vanguarda da história. Deus é o construtor da história. Deus usa a história para a sua glória, para o bem do seu povo. Por isso a esperança do seu povo, da sua igreja, da sua noiva, é inequívoca. Eu, porém, olharei para o Senhor, eu o verei, eu esperarei no Deus da minha salvação. Eu tenho um Salvador em quem confiar, e eu confio nele. Comporte-se como cristão. Confie no seu Salvador. E por fim, comporte-se como cristão. Conheça a Deus verdadeiramente. Conheça o seu Deus. Não apenas de falar. Não apenas mentalmente, ideologicamente. Não apenas como um papagaio que repete as coisas. Não um Deus de rua, um Deus social. Conheça Deus de relacionamento. Veja o que o profeta diz no final, de forma categórica. O meu Deus me ouvirá. Eu sei quem Ele é. Eu o conheço. Eu conheço seu poder. Eu conheço sua glória. Eu conheço sua majestade. Eu conheço seu domínio. Eu me relaciono com Ele. Eu tenho intimidade com Ele. Eu sei quem é o meu Deus. E eu sei que Ele me ouvirá e agirá segundo a sua própria vontade, para a sua própria glória. Então, meu irmão, comporte-se como cristão. Vá ao Senhor e tenha tempo com Ele. Conheça o seu Deus. Viva para a sua glória. Comporte-se como cristão, tendo uma atitude diferente daqueles que apenas dizem ser, mas vivem como qualquer um. Comporte-se como cristão, olhando e visualizando a presença próxima e relacional de Deus, amorosa e graciosa. Comporte-se como cristão, confiando verdadeiramente no seu Salvador. Comporte-se como cristão, conhecendo o seu Deus intimamente. Não deixe passar de você a oportunidade de viver deleitosamente nas mãos daquele que é o Rei da Glória. Viva como um vencedor, viva como um cristão. Deus o abençoe, o revigore, o fortaleça. Deus lhe dê a sua graça de forma abundante. Em nome de Jesus. Nós vamos orar e encerraremos. Nosso Deus, bendizemos o teu nome e nos alegramos na tua presença. Dá-nos a tua graça, ó Pai, e nos ajude a vivermos segundo a tua vontade. Desvie de nós aquilo que é impróprio, aquilo que não faz parte de uma vida genuína, e faça com que a nossa vida seja um testemunho pleno, absoluto e bíblico do que é verdadeiramente ser um cristão. Oramos com gratidão e esperança em nome de Jesus. Amém.